A Quinta-feira Santa também é conhecida como Quinta-feira Maior. É um dos momentos mais solenes e cheios de significados em todo o calendário cristão. É o dia que antecede a crucificação de Jesus, e o último dia de ensinamentos, gestos e palavras de nosso Senhor Jesus, e esses vão permanecer pela eternidade com um peso ainda maior. Dentro da liturgia da Semana Santa, a quinta-feira é o primeiro dia do Tríduo Pascal, é um período sagrado que compõe a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ela possui vários significados profundos que nos convidam à reflexão e à prática do amor e da humildade. Primeiramente, ela marca a instituição da Eucaristia por Jesus, quando ele compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos, simbolizando seu corpo e sangue entregues por amor a todos nós. Esse gesto nos ensina sobre o valor do sacrifício, do compartilhamento e da união em comunidade. Outro significado importante é o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos, que representa a humildade e o serviço desinteressado. Jesus nos mostra que liderar e amar de verdade envolve colocar-se ao lado do outro, ajudando e servindo sem esperar algo em troca. Além disso, a Quinta-feira Santa é um momento de preparação para a paixão e a ressurreição de Jesus, lembrando-nos do amor incondicional que ele demonstrou, mesmo diante do sofrimento. É uma oportunidade de refletir sobre nossos próprios valores, nossa fé e nossa disposição de amar e servir. Outro significado é a instituição do sacerdócio, que representa a escolha e o chamado de Jesus aos seus discípulos, especialmente aos apóstolos, para que eles fossem líderes espirituais, guias e servidores do povo de Deus. Ao instituir o sacerdócio, Jesus confiou a esses homens a responsabilidade de celebrar os sacramentos, ensinar a palavra de Deus e cuidar do bem espiritual da comunidade. Esse ato simboliza o compromisso de dedicar a vida ao serviço do próximo, com humildade, amor e responsabilidade. Além disso, o sacerdócio é uma vocação de amor e entrega, que busca promover a união entre Deus e as pessoas, ajudando-as a fortalecer sua fé e esperança. Na prática, o sacerdócio nos lembra da importância de líderes que atuam com dedicação, ética e compaixão, sempre buscando o bem comum e a presença de Deus na vida de todos. A Quinta-feira Santa é o momento em que o Mestre se torna servo e se ajoelha diante dos discípulos, atos e gestos que vão levar a humanidade a caminhar de uma forma diferente desde então. A Quinta-feira Santa é a noite em que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Essa data marca um momento muito importante na história cristã, pois foi durante essa noite que Jesus instituiu a Eucaristia e deu um novo mandamento de amor. Tudo começou na cidade de Jerusalém, numa casa onde Jesus e seus 12 discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa, uma festa judaica que comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. Jesus sabia que seus dias na terra estavam chegando ao fim, e essa reunião com os apóstolos tinha um significado profundo. Durante a ceia, Jesus se levantou e fez algo surpreendente. Ele pegou um pão, deu graças, partiu-o e entregou aos seus discípulos, dizendo: "Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Façam isto em memória de mim." Depois, pegou um cálice de vinho, deu graças e entregou aos discípulos, dizendo: "Tomai todos e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós para a remissão dos pecados." Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 28. Essas palavras marcaram a instituição da Eucaristia, um momento sagrado que os cristãos lembram até hoje. Jesus também falou sobre a traição de um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o entregaria às autoridades. Quanto às reações dos discípulos, alguns ficaram surpresos e até assustados ao ouvir que um deles iria trair Jesus. Essa revelação causou um certo desconforto e tensão no grupo. No entanto, eles continuaram juntos, demonstrando lealdade e fé, mesmo diante das dificuldades que estavam por vir. Durante a ceia, Jesus levantou-se da mesa, pegou uma toalha, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Simão Pedro, o apóstolo, disse a Jesus: "Jamais me lavarás os pés." Respondeu-lhe Jesus: "Se eu não os lavar, não terás parte comigo." Exclamou então Simão Pedro: "Senhor, lava-me não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça." E disse Jesus: "Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se. Está inteiramente puro." João capítulo 13 versículos de 5 a 11. Foi também na Quinta-feira Santa, em diálogo com Jesus, que Simão Pedro disse a Jesus que daria sua vida em amor a ele. Porém Jesus disse: "Em verdade vos digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes."
João capítulo 13 versículos 37 a 38. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsêmani para orar. Lá, Jesus sentiu uma grande tristeza e pediu aos discípulos que permanecessem acordados e orassem com ele. Foi nesse momento que Jesus foi preso pelos soldados enviados pelos líderes religiosos, que estavam com ciúmes e medo de sua mensagem. Antes de ser levado, Jesus conversou com seus discípulos, confortando-os e ensinando sobre o amor e o perdão. Ele sabia que sua missão na terra estava chegando ao fim, mas também sabia que sua morte traria esperança e salvação para toda a humanidade. A Quinta-feira Santa é um momento de reflexão sobre o amor de Jesus, sua entrega e o exemplo de humildade e serviço que ele deixou para todos nós. É uma noite que nos lembra da importância de amar ao próximo e de seguir os ensinamentos de Jesus. A última ceia foi a refeição que Jesus compartilhou com seus discípulos na véspera de sua crucificação. Ela tem um grande significado, pois simboliza a união, o sacrifício e a instituição da Eucaristia, onde Jesus compartilhou o pão e o vinho, representando seu corpo e sangue. Uma refeição completa por um diálogo, onde Jesus falou abertamente aos apóstolos tudo o que iria acontecer, e que era preciso que ele passasse por tudo aquilo para que a profecia se cumprisse e a humanidade fosse liberta do pecado. Foi também na Quinta-feira Santa que Jesus instituiu o sacerdócio, fazendo uma oração ao Pai Celestial, e dando-lhes a bênção para falarem em seu nome e converterem muitas pessoas em seu nome. No capítulo 17 de João, Jesus institui e abençoa os homens de fé e coragem para serem santificados a falarem em seu nome. Durante esse momento, os sentimentos entre os discípulos eram uma mistura de emoções. Havia um sentimento de tristeza e ansiedade, pois eles ainda não entendiam completamente o que iria acontecer com Jesus. Ao mesmo tempo, havia também um sentimento de esperança e fé, pois eles estavam reunidos com seu Mestre, compartilhando um momento de comunhão. A Quinta-feira Santa é um momento muito especial na nossa caminhada de fé. Ela nos lembra do amor profundo de Jesus por nós, demonstrado na noite em que instituiu a Eucaristia e lavou os pés dos seus discípulos, mostrando o verdadeiro significado do serviço e da humildade. Essa data nos convida a refletir sobre o sacrifício de Jesus, que se entregou por amor, e também sobre a importância de sermos solidários, humildes e dispostos a servir ao próximo. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, somos chamados a praticar a humildade e a compaixão em nossas vidas, ajudando aqueles que precisam de nós. A Quinta-feira Santa também nos lembra que, mesmo diante de dificuldades e momentos de dor, o amor de Jesus permanece vivo e nos chama a seguir seus passos, vivendo com fé, esperança e amor. É um momento de reflexão profunda sobre o que significa amar verdadeiramente e estar ao lado do outro, assim como Jesus esteve com seus discípulos naquela noite especial. Que essa reflexão nos inspire a sermos mais solidários, humildes e fiéis ao amor de Cristo em nossas vidas. Essa data nos convida a pensar não apenas nos eventos históricos que marcaram a última ceia de Jesus com seus discípulos, mas também no significado profundo de suas ações e ensinamentos. Quando Jesus institui a Eucaristia, ele nos mostra que o amor verdadeiro se manifesta na doação e no compartilhamento. O pão e o vinho representam seu corpo e sangue, entregues por amor a todos nós, um gesto de sacrifício que nos chama a refletir sobre o valor do altruísmo e da compaixão em nossas vidas. Além disso, o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos é uma lição poderosa de humildade e serviço. Na sociedade da época, lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos, algo considerado humilhante para alguém em posição de destaque. Jesus, porém, faz exatamente o oposto. Ele se coloca no lugar do servo, demonstrando que a verdadeira liderança e o amor se manifestam na disposição de servir, de colocar o bem do outro acima do próprio ego. Essa atitude nos desafia a refletir sobre nossas próprias ações. Como podemos, no dia a dia, praticar essa humildade? Como podemos servir ao próximo com amor genuíno, sem esperar reconhecimento ou recompensas? A Quinta-feira Santa também nos lembra que, mesmo diante do sofrimento que se aproxima na paixão de Cristo, o amor de Jesus permanece firme e incondicional. Ele nos ensina que o amor verdadeiro é aquele que se doa sem limites, que enfrenta dificuldades e que busca sempre o bem do outro. Por fim, essa data nos convida a uma reflexão mais profunda sobre nossa relação com Deus e com o próximo. É um momento de renovar nossa fé, de fortalecer nossos compromissos de amor e de praticar a humildade e o serviço em nossas vidas cotidianas. A relação da Quinta-feira Santa com o mundo atual é muito significativa e nos oferece valiosas lições para o nosso dia a dia. Primeiramente, essa data nos lembra da importância do amor ao próximo e do serviço desinteressado,
valores que continuam essenciais na sociedade de hoje. Em um mundo muitas vezes marcado por individualismo, competitividade e desigualdades, o exemplo de Jesus nos desafia a praticar a humildade, a solidariedade e a empatia, ajudando a construir uma comunidade mais justa e fraterna. O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos simboliza a necessidade de sermos servos uns dos outros, independentemente de nossas posições sociais ou diferenças. No contexto atual, isso pode se traduzir em ações simples, como ajudar alguém que precisa, ouvir com atenção ou oferecer apoio emocional. Essas atitudes fortalecem os laços humanos e promovem uma cultura de cuidado e respeito. Além disso, a instituição da Eucaristia nos lembra da importância de valorizar a comunhão, a partilha e a gratidão. Em um mundo cada vez mais conectado, mas também mais individualista, essa reflexão nos incentiva a valorizar as relações humanas, a compartilhar momentos de alegria e a cultivar a paz e a compreensão entre as pessoas. Por fim, a Quinta-feira Santa nos convida a refletir sobre o sacrifício e o amor incondicional de Jesus, que permanece relevante hoje. Em tempos de desafios, conflitos e incertezas, sua mensagem de esperança, perdão e renovação nos inspira a buscar uma vida mais plena, baseada em valores éticos e espirituais. Assim, a relação da Quinta-feira Santa com o mundo atual é uma oportunidade de renovar nossos compromissos com o amor, a humildade e o serviço, contribuindo para um mundo mais humano, solidário e cheio de esperança. Que essa reflexão nos inspire a seguir o exemplo de Jesus, vivendo com mais amor, humildade e disposição para servir. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas reflexões e lembre-se de se inscrever no canal para receber mais histórias poderosas como essa.